Apesar de muitas animações boas atualmente, podemos esquecer às vezes das grandes obras-primas de alguns anos atrás, assim como as várias que foram lançadas nos anos 2000. E para relembrar muitas delas, trouxe algumas das minhas preferidas que já comentei no canal. Caso você não saiba, esse vídeo e muitos outros você encontra no canal principal, Inacreditaus. Esse canal aqui é onde terão todos os compilados para você poder relaxar e curtir um vídeo atrás do outro. Não esquece de se inscrever nos dois canais e deixar o like para apoiar. E bora pro vídeo! Quando pensamos em filmes sobre escapar da cadeia, temos uma lista imensa na cabeça. Mas, surpreendendo a todos, nos anos 2000 aparece um filme bem diferente nessa categoria, Fuga das Galinhas, que rapidamente ganhou um espaço especial no nosso coração. O que parecia ser só um filme de massinha trouxe pra mesa uma discussão inesperada. Até onde você iria para enfim conseguir experimentar a liberdade que nunca teve? Nesse vídeo, vamos provar que A Fuga das Galinhas não é apenas a maior bilheteria de stop motion da história por acaso. Vamos adentrar nesse galinheiro e entender toda a história por trás desses tantos planos de fuga. Hoje no Inacreditaus. Bem na primeira cena do filme, já vemos o galinheiro completamente em silêncio, e isso não era porque todas estavam dormindo, mas sim porque já tinham um plano em ação. Quando vemos a galinha Ginger, nossa protagonista, passando por aquelas grades, pensamos, pronto, ela escapou, e qual o resto da história? Mas não só Ginger, assim como todas as outras galinhas, não queriam fazer isso sozinhas. Queriam que todas pudessem escapar juntos, então o primeiro plano falha. Mas elas não desistem na primeira oportunidade. Mesmo com a patrulha meio sem noção do Sr. Tweed e a estranhamente assustadora Sra. Tweed cuidando do galinheiro, elas tentam várias outras vezes, de muitos jeitos diferentes, mas todas dão errado. Pelo menos a gente vê que vontade elas tinham. A sorte delas é que aquele galinheiro só estava produzindo ovos, então era apenas cada galinha fazer sua parte, botando ovos e sustentando o negócio da família Tweed, que tudo continuaria bem, o que nem sempre tinha um final feliz. Vemos isso na cena de contagem de ovos. Quando as galinhas escutam aquela campainha, já sabem que é hora de respirarem fundo e torcerem para todas terem feito sua parte. Quando a Sra. Tweed entra naquele galinheiro, não tinha para onde fugir. Então, quando ela confere nas anotações, vê que uma das galinhas não conseguiu botar nenhum ovo sequer naquela semana. O clima inteiro do filme muda. Todas já sabiam que estava prestes a acontecer. Sem pensar duas vezes, a Sra. Tweed leva aquela galinha para o celeiro e lá ela tem o seu temido fim. Engraçado é justamente que eu sempre achei esse filme estranhamente assustador, seja pelos olhares bizarros dos humanos ou por essas situações macabras que não esperamos ver em um desenho. O fato de ser um stop motion mais antigo deixa tudo ainda mais estranho, mas vamos em frente. Ginger vê de camarote o fim da velha amiga naquela tarde. Ela não aguenta mais passar por isso. Ela olha o céu, admirando os pássaros que voam e sabe que a liberdade está a poucos metros depois daquelas grades de arame farpado. Mas também entende que para isso precisa do melhor plano de todos, e é disso que ela vai atrás. A noite chega novamente, lá se vai mais uma reunião, só que dessa vez com alguns convidados a mais. Somos apresentados aos ratos Nick e Thatcher. É um bom mistério pensar como Ginger conheceu esses ratos, que mais parecem os piores trambiqueiros daquele pedaço. Porém, eles estavam ali por um motivo bem específico: ajudar as galinhas a montarem uma catapulta. Sim, isso mesmo. Eles até tentam vender outras coisas para Ginger, mas agora ela sabia exatamente o que queria. Então, eles aceitam ajudar, mas o pagamento deveria ser em ovos de galinha. Enquanto eles vão embora atrás das peças, alguém já não estava tão satisfeita apenas com os ovos. Vemos a Sra. Tweed fazendo a contabilidade da empresa, e os lucros do galinheiro estão cada vez menores. Se fosse uma história mais infantil, isso até poderia ser o final feliz, onde ela desiste das galinhas e elas vivem livres para sempre. Mas a Sra. Tweed tinha outros planos, e dessa vez não usaria apenas os ovos. Ela pega uma revista e lá está a resposta dos seus problemas: uma máquina para fazer tortas de galinhas. Desse modo, ela não precisava mais se preocupar com as galinhas fazerem seu trabalho ou não. Bastava ter galinhas e em pouco tempo teria as melhores tortas da região. Quando ela vai explicar para o Sr. Tweed, algo estava tirando a atenção dele. Ele estava suspeitando que as galinhas estavam tramando algo. Quem sabe se juntando para um plano de fuga, talvez? Mas a Sra. Tweed não acredita em nada daquilo. Dentro do galinheiro, vemos que ele estava certo. A Ginger tinha reunido todas as galinhas naquela noite para explicar o plano da catapulta. De acordo com ela, se todas trabalhassem juntas, poderiam construir aquilo e em poucos dias estariam fora daquela prisão. Mas com tantos planos que deram errado, quase nenhuma galinha fica motivada para isso. A Ginger até se esforça, mas sabe que as chances de escapar estão ficando cada vez menores. Mas, para sua sorte, isso muda totalmente quando um galo voador misterioso cai num galinheiro.
Assim conhecemos Rock, um galo americano de longe dali. Ele acaba se distraindo e caindo onde não devia, mas quando a Ginger leu o cartaz que trouxe escrito Galo Voador, ela acreditava ter encontrado a resposta de tudo. Se um galo sabe voar, ele poderia ensinar as galinhas o que sabia, e todas sairiam muito mais fácil dali do que imaginavam. Mas ter todo aquele trabalho não estava nos planos de Rock, que só queria passar sozinho pela cerca e ir embora. Para o seu azar, aparecem alguns humanos atrás dele. Nessa hora que a Ginger faz o melhor trato possível. Ela esconde Rock no galinheiro em segurança se ele topar com o plano de ensinar as galinhas a voar. Ele não vê outra alternativa para sobreviver, então assim que a noite passa, as aulas de voo começam a todo vapor. Por tudo que ele supostamente sabia, Rock acaba ganhando respeito de todas as galinhas e passa a ser tratado como um rei por ali. Ele dorme na melhor cama, recebe massagens e até a melhor ração de galinha que tinha. Além disso, ele também chamava a atenção das galinhas por outro motivo. O único galo que elas estavam acostumadas era o velho Fowler, o galo idoso veterano de guerra que vivia ali. Mas Rock é totalmente o oposto. Ele é charmoso, fala com sotaque e é o único galo jovem que elas conhecem. Ele se aproveita de toda a situação, mesmo sabendo que estava escondendo algo muito importante. Mas, para continuar protegido, ele continuaria assim pelo tempo que pudesse. A gente assiste aquelas aulas de voo e chega a ser bem triste, para falar a verdade. Rock coloca as galinhas para fazerem alongamento de asas, polichinelos e até meditação, mas a parte de voar vai ficando cada vez mais distante. Enquanto Ginger acredita que o plano só funciona se todas as galinhas conseguirem voar juntas para a liberdade, Rock parece só estar tentando ganhar tempo, enrolando todo mundo enquanto a sua asa, que estava machucada depois da queda, se cura, para que ele possa fugir sozinho na primeira oportunidade. Enquanto os dias de ensinamentos passavam, uma encomenda especial chega na fazenda dos Tweeds. Era tão aguardada a máquina de tortas. As galinhas não faziam ideia do que estava acontecendo, mas tudo fica claro na manhã de contagem de ovos. Todos seguem o mesmo procedimento, se alinham e esperam a avaliação da Sra. Tweed. Mas quando ela não pega as galinhas que não botaram ovos e pede apenas para que o Sr. Tweed engorde todas elas com mais ação, Ginger entende tudo. Estava claro que agora os Tweeds tinham outros planos. Ela tenta avisar todo mundo, mas Rock se interfere, dizendo que desespero no galinheiro não seria a solução. O problema é que Rock não estava nem aí com o que poderia acontecer de verdade. Ele prefere festejar com as galinhas, mesmo enquanto elas correm aquele perigo, porque ele sabia que há alguns dias ele estaria longe dali, e sozinho. Para acabar com aquela festa, agora a imensa máquina de tortas estava finalmente funcionando, e precisava de uma cobaia. Sr. Tweed sabia exatamente qual galinha ele queria para aquilo. Então ele vai ao galinheiro e captura Ginger, que acreditava ser a galinha mais esperta. E era mesmo. O caos logo se instaura no galinheiro, tirando a paz de toda a fazenda. Mas Rock sabia que tinha que fazer algo. Apesar de no começo não se dar tão bem assim com Ginger e ter outros planos particulares, tinha sido ela que havia confiado nele para tudo aquilo. Logo, ele se prepara, invade o celeiro onde estava aquela máquina assustadoramente colossal e segue para tentar salvar a Ginger. Essa cena do filme é a cena mais esquisita pra mim. Sempre achei muito bizarro quando a Ginger e o Rock são quase amassados igual uma folha de papel e assados igual um frango qualquer de padaria. Mas felizmente eles conseguem sair dali ilesos e mais do que isso. Ao escaparem com sucesso, ainda conseguem quebrar a grande máquina, atrasando muito os planos malignos do Sr. e Sra. Tweed. Quando eles voltam pro galinheiro, é pura festa, ainda mais para o Rock, que disse que salvaria Ginger e foi o que ele fez. Como se não bastasse isso, Rock havia prometido que na próxima manhã ele finalmente mostraria como voar, e todas ali aprenderiam na mesma hora. Então imagina a festa de todo mundo. O que o Rock não esperava era o tanto de expectativa que todas estavam colocando nele. Até mesmo o velho Fowler, que nunca foi muito seu fã, estava esperançoso pelo grande voo. Isso afeta tanto a cabeça de Rock que ele decide que não dava mais para esconder suas mentiras. Quando chega o próximo dia e todas estão ansiosas pela demonstração, Ginger vai procurar o Rock, mas acaba se deparando com algo que mudaria tudo. Rock havia ido embora e deixado a parte que faltava em seu cartaz. Agora estava claro. Rock não sabia voar. Ele era um galo de circo e havia chegado ali por um acidente de sua apresentação. Não porque estava voando pela vizinhança como imaginavam. O mundo de todas as galinhas desaba. A única chance que tinham depositado toda a confiança era apenas uma grande mentira. Mas Ginger não poderia deixar que tudo acabasse assim. Em meio ao caos, ela acredita ter encontrado uma luz. Ela pergunta ao Fowler como era na época que ele fazia parte do exército, igual ele sempre contava, e acaba descobrindo que eles usavam aviões para voar. Então essa seria a última cartada. Ou elas sairiam dali de avião, ou aceitariam um destino que tanto se aproximava.
Nesse momento, todas se juntam com todas suas habilidades para fazer aquilo funcionar. Era a última grande chance que teriam antes de o Sr. Tweed ter consertado aquela máquina, e aí sim seria o verdadeiro fim. Então uma galinha desenha o projeto, as outras ficam responsáveis por roubar materiais da fazenda e o plano é dividido entre todas elas, ajudando como pudessem. Até mesmo os ratos aparecem para o plano. Dessa vez, Ginger dá o pagamento em ovos que eles queriam e oferece muito mais. É claro que eles aceitam, até porque se não tivessem mais galinhas por ali, eles também ficariam sem os ovos que tanto gostavam. Mas o tempo havia acabado. Depois de dias de trabalho duro, tanto para as galinhas quanto para o Sr. Tweed que consertava a máquina, finalmente ela estava funcionando de novo. Tweed vai ao celeiro para, dessa vez, pegar todas as galinhas de uma vez. Só não esperava que tivesse tão certo. Elas estavam planejando uma grande fuga, e mais, agora também iriam precisar tirar ele do caminho. Ele é surpreendido por uma emboscada organizada pelas galinhas, deixando ele preso enquanto se preparavam para tentar fugir. Elas correm, abrem as portas traseiras do celeiro e começam a montar a imensa rampa de decolagem, arrastando o avião para a pista com a ajuda de todo mundo. O avião funciona e começa finalmente a correr pelo pátio em direção à liberdade, mas o Sr. Tweed consegue atrasar isso, derrubando a única rampa de madeira que precisavam. Poderia ser o fim de tudo. Mesmo despistando o Sr. Tweed mais uma vez, dessa vez por definitivo, a rampa ainda estava caída e não conseguiriam sair dali. Então Ginger desce do avião para ajudar, mas a Sra. Tweed aparece de última hora, tentando finalizar a Ginger de uma vez e conquistar novamente a ordem da fazenda. Nesse segundo, Rock aparece e se joga contra Tweed, dando mais tempo para as galinhas. Ele até foi embora daquele lugar e não estava disposto a voltar, mas quando viu a propaganda macabra sobre as tortas dos Tweed na estrada, ele sabia que precisava ajudar. O avião finalmente decola, porém é claro que a Sra. Tweed não desistiria assim tão fácil. Ela se agarra no cabo que estava preso no avião e sobe junto com as galinhas, disposta a derrubar todo mundo, mesmo que isso fosse o fim até mesmo para ela. Ginger então sai da cabine e vai até a traseira do avião para cortar o cabo de aço com uma tesoura. Essa cena é realmente muito tensa, porque depois das coisas doidas que vimos até aqui, não dava para saber se elas sobreviveriam ou não, mas o plano dá certo. Ela consegue cortar e derrubar a Sra. Tweed, que cai certinho dentro da sua própria máquina de tortas, explodindo ela para sempre. O filme chega ao final e nos mostra para onde foram todas as galinhas depois de tudo aquilo. Elas estavam no meio de um lago em um santuário ecológico. Elas finalmente não são mais prisioneiras daquele lugar de produção de ovos ou de tortas. Elas conquistaram a tão sonhada liberdade, construindo ninhos na grama verde e podendo ir aonde quisessem. Rock e Ginger terminam juntos, agora como um casal, disposto a curtir aquela liberdade sem precisarem se separar dessa vez. Fowler se distrai treinando os novos pintinhos sobre histórias de aviação e os ratos Nick e Thatcher terminam com uma ideia bizarra de abrirem o próprio galinheiro, mas sem chance nenhuma de dar certo. A fuga das galinhas deixa uma lição bem interessante e madura sobre o trabalho em equipe, nos provando que trabalhar sozinho é muito mais difícil do que ter alguém para te apoiar. Se as galinhas tivessem tentado fugir daquela forma desesperada e cada uma por si, elas teriam sido caçadas uma a uma pelos cães de Tweed, ou devoradas pelas engrenagens da máquina de tortas. Elas só conseguiram alcançar as nuvens e a liberdade no momento que decidiram que a sua sobrevivência dependia de todas por ali. Elas precisavam se juntar e assim pedalar em conjunto rumo ao destino que queriam. O voo das galinhas não foi uma vitória pessoal, foi uma vitória da união que conseguiram construir. Tem horas na vida que podemos escolher seguir sozinhos, mas é a força e o apoio de outras pessoas que tanto nos ajudam a construir nossas próprias asas. A Viagem de Chihiro. Esse filme realmente fala sobre uma viagem, mas não só que você se depara com um lugar inesperado, um lugar diferente de todos os outros. Aqui a gente vê também a jornada de transformação dessa pequena e inocente Chihiro em uma garota que deixa sua marca onde passa, mudando a vida de seus amigos para sempre. Não teria como trazer outro filme de anime para ser o primeiro do estúdio Ghibli que vamos comentar. Quem nunca viu até pensa que vai ver só mais uma animação comum, que se inspirou em várias outras e assim por diante. Mas o mestre Miyazaki, a alma do estúdio Ghibli, garante desde o primeiro momento que vamos ver uma obra-prima, que, não por menos, se estende por gerações. É o tipo de desenho que assim que os créditos sobem, você pensa, ok, um dia quando tiver filhos, eles vão ter que assistir isso também. A Viagem de Chihiro é um mergulho em um mundo diferente e fantástico, onde seus pais podem virar criaturas medonhas se não tomarem cuidado, e onde o seu nome pode ser roubado para sempre. Nesse episódio, vamos entender como essa viagem muda Chihiro para sempre, e prova que o amadurecimento não é sobre endurecer o coração, mas sobre aprender a usar a sua sensibilidade para encarar os problemas. Hoje no Inacreditaus.
Existe um sentimento aqui que é difícil de explicar. A nostalgia de um lugar onde nunca estivemos. O filme fala muito sobre isso e a magia presente nos filmes do Estúdio Ghibli trazem isso à tona. Mas talvez nenhum faça com tanta maestria como esse. E não se engane em pensar que é só um desenho bonitinho e sentimental, não. Tem muita simbologia, muita coisa que a gente até cria um significado diferente dependendo como você assiste. Chihiro está de mudança e um piscar de olhos, ela e os pais pegaram a estrada errada. Mais um piscar de olhos depois, eles descobrem um lugar que parecia ter sido esquecido no tempo, e é onde toda a magia começa. Sabe quando você sente que não devia estar ali, coisas muito doidas vão acontecer? Pois é, esse é o lugar. Onde do nada você se depara com deuses egocêntricos e funcionários esquisitos e mal encarados, de todas as formas e cores, querendo apenas uma gorjeta a mais. E adivinha, a Chihiro que é considerada uma anomalia. Ela não é forte, não tem nenhuma habilidade especial e nem nada chamativo. Talvez seja por isso mesmo que é tão diferente. Mas ela é humana. O lado humano dela, seja a aparência ou a inocência de ser uma criança perdida por ali, que chama a atenção em cada nova sala que ela acaba se enfiando. Ela acaba conhecendo muita gente bizarra e aliados improváveis, como o Ranzinza Kamadi e o assustador sem rosto. Sua arma para conseguir isso é simples. Ela é a única capaz de tratar eles com dignidade, porque quando olhamos para aquilo tudo só tem uma resposta. Tudo ali foi criado para você obedecer e trabalhar para Yubaba. O Sem Rosto é o melhor exemplo disso. Apesar de ser um pouco confuso sua motivação, assim como tudo que envolve ele, aparentemente ele tenta comprar o afeto das pessoas com ouro. E todos caem na armadilha, menos a Chihiro. Ela não quer o ouro porque ela não precisa. Ela acha que isso é coisa de adulto e realmente é o que vemos. Todos ali se matando por um feijãozinho de ouro. A Chihiro acaba desarmando ele não porque ela foi violenta ou algo do tipo, mas pelo fato de que ela não quer nada em troca. A bondade dela é tão estranha naquele mundo que acaba se tornando a coisa mais poderosa de todas. E falando de emoção, temos a conexão entre Chihiro e o Haku, que com certeza te emociona de alguma forma. Aqui a gente vê uma história de amor que atravessa o tempo. Chihiro comenta que muitos anos antes de tudo isso, quando ainda era um bebê, ela caiu em um rio e quase morreu. Aquele rio continha o espírito do Haku, que salvou ela desse final horrível. E o destino uniu eles novamente para que ela pudesse retribuir a dívida. Haku foi uma das várias pessoas que trabalham para Yubaba e que perderam a própria identidade, servindo à tirania da bruxa. A regra até que era simples, para trabalhar para ela, o que era obrigatório se quisesse ficar vivo por ali, você iria ganhar um novo nome e deixava para trás o antigo, junto da sua história e memórias de quem você era. Haku já não lembrava mais de nada, e Chihiro ajuda ele nessa jornada de reconquistar seu passado. Salvar Haku não foi só uma ajuda, foi a verdadeira gratidão dela ainda estar ali, viva. Ela libertou ele da escravidão, devolvendo a ele a sua história, provando que o amor entre os dois sempre esteve ali, desde o primeiro momento, mas só precisava ser lembrado. A jornada da Chihiro nesse mundo doido, caótico e muito fantástico nos mostra o fim da sua infância. Ela atravessa o túnel e descobre que o mundo é vasto, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. A melancolia do filme vem de saber que uma vez que você atravessa esse túnel e descobre quem você é, você nunca mais pode voltar a ser aquela criança assustada no banco de trás do carro. Você cresceu, passou por muita coisa. E sim, crescer dói, mas é a única forma de ver a magia de verdade. Chihiro volta pro nosso mundo, mas ela não é a mesma. Ela carrega no cabelo um elástico feito pelos seus amigos do outro mundo. Uma prova de que tudo que ela sentiu foi real. A viagem de Chihiro nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar caminhando mesmo quando a estrada parecia perdida. Os filmes em stop motion sempre são um colírio para os olhos. É um estilo de arte que quanto mais tempo passa, mais bonito fica, nos deixando todas as vezes nos perguntando como foi feito e com vontade de saber todos os detalhes. Por isso, nesse vídeo, vamos dissecar um desenho que marcou minha vida, assim como a vida de muitos de vocês. A Noiva Cadáver. Hoje, no Inacreditaos. Se ainda não assistiu o filme, recomendo ir assistir e voltar aqui para ver o vídeo e todas as curiosidades. Aproveita e se inscreve para apoiar o canal. O filme mal começa e já podemos ver uma cidade triste, cinzenta e bem gótica por sinal. Estética que se estica por quase todo o filme. E os primeiros personagens que somos apresentados não fogem muito dessas características, sendo eles os Van Dort, mãe e pai de Victor Van Dort, que já vamos conhecer. Agora, se você não concorda que a música do início é uma das melhores coisas do filme, pode comentar aí que todo mundo vai discordar.
Cada um e todos os mínimos, mesmo microscópicos detalhes devem funcionar. Não é só as aparências desses personagens que são exageradas, suas vontades e ambições também. O grande desejo dos Van Dort é casar Victor com uma moça que possa tirar sua família da pobreza. E mais que isso, elevar totalmente seu status social. Na música, a gente já entende a vontade dos pais de Victor de estarem entre os ricos e a nobreza. De repente, surgem os Everglot, pais da pretendente Victoria. Aqui nós temos a primeira grande confusão do filme, mas não a maior. Os Everglot também querem casar Victoria com alguém que irá tirá-los da pobreza, apesar de já terem sido muito ricos, o que podemos ver pelos detalhes da vida que levam e pela sua grande mansão. Deu para entender? Tanto os Van Dort como os Everglot acham que vão se salvar financeiramente com essa junção. A maior diferença inicial que o filme mostra entre os dois casais é que os pais de Victoria estão decepcionados por terem que casar a filha com um Van Dort, que aparentemente não suportam. Já os pais de Victor estão ansiosos e contentes. A grande ironia disso é que pelo menos os Van Dort ainda possuem um comércio de peixes, que é possível ver no início do filme. Já os mesquinhos dos Everglot não possuem mais nada. As lacunas abertas no roteiro nos fazem teorizar o porquê os Everglot ficaram pobres, se possuem uma vida tão diferente. Coisa pouco comentada no filme. Quem era essa família rica do pai da Victoria ou porque eles simplesmente não vendem a mansão também fica em aberto, mas isso só aumenta nossa curiosidade. Até aqui, já entendemos que Victor e Victoria estão para ter um casamento arranjado. Quando se encontram pela primeira vez, tudo parece melhor que o combinado, até porque eles se gostam. O que é difícil saber se vai acontecer quando alguém te obriga a casar com um desconhecido. Só que como nem tudo são flores, algumas coisas têm de ser espinhos e gravetos, e essa sim é a maior confusão do filme. No treinamento para finalmente casar, Victor fica tão nervoso que tudo vira um desastre. É vinho para um lado, incêndio para o outro. Imagina a primeira vez que você vai ver sua sogra, você sem querer coloca fogo nela. Aposto que você ia sair correndo igual Victor fez. E nessa correria, Victor viaja na ideia de se casar com Victoria e continua treinando seus votos, para quem sabe dar certo pelo menos no grande dia. E assim, ele ensina pra gente que não se deve prometer o amor eterno para qualquer galho por aí. Desse pedido, surge a personagem mais injustiçada e incrível do filme, Emily, a própria noiva cadáver. A coitada acredita que Victor pediu ela em casamento de forma legítima, então o que fazer nessa situação? Isso mesmo, arrastar o Victor para o submundo. Aqui, nesse lugar, vemos um mundo totalmente diferente. Dessa vez, colorido, cheio de música e com muita felicidade. Esse é um dos detalhes mais legais em A Noiva Cadáver. A diferença entre o mundo cinza, onde estão todos sempre presos em problemas sociais e econômicos, e um submundo colorido, onde finalmente as pessoas estão livres dessa sociedade repressiva do desenho. É uma crítica na nossa cara muito bem feita, que nos faz pensar bastante. Mas, voltando ao submundo, aqui entendemos melhor o que aconteceu com Emily. Foi prometida em casamento, fugiu com seu amado, foi roubada e teve sua vida interrompida pelo parceiro antes de chegar ao altar. Se tem uma pessoa que não merecia esse fim trágico, era a coitada da Emily. Mas, mesmo com essa história, agora ela quer se casar de verdade. Logo, Victor para de fugir dela e acredita ter tido uma ideia genial. Enganar Emily para subir novamente ao mundo dos vivos, dizendo que quer muito apresentá-la a seus pais, quando na verdade era só para fugir de tudo aquilo mesmo. Emily então diz conhecer alguém que pode ajudar eles a voltarem para o mundo dos vivos, sendo ele o Sr. Gutnektic. Esse pra mim é um dos melhores mistérios do filme. Quem é esse tal de Sr. Gutnektic e por que ele sabe de tudo isso? O que será que ele fazia quando era vivo e por que ele tem todo esse conhecimento e poder sobre o mundo dos vivos e dos mortos? Infelizmente, é uma dúvida que o filme não tira de nós. Enquanto Victor tenta escapar dali para voltar ao mundo dos vivos, Lord Barks se apresenta aos Everglot como possível pretendente. Barks aparece se esgueirando pelas ruas da cidade desde os primeiros minutos do filme, aparentemente tramando algo. E não é por menos. No final, descobrimos que foi Barks que tirou a vida de Emily e roubou sua fortuna. Sua cara de vilão não nega, e só enganou os Everglot porque já não eram muito inteligentes pelo visto. Victor até consegue voltar para o mundo real e avisar Victoria que está em apuros, e prometeu a mão da Emily em casamento sem querer.
Mas quando descobre que a pretendente viva vai se casar, mas dessa vez com Lord Barkis, ele muda de ideia e aceita Emily como sua eterna parceira. E para isso realmente acontecer, Victor teria que tomar veneno, se tornando assim o noivo cadáver oficial. Segundos antes disso realmente acontecer, Victoria invade o casamento fúnebre de Victor, o que faz a Emily repensar tudo aquilo. Se ela deixasse aquilo acontecer, estaria repetindo o mesmo ciclo de injustiça que ela mesma sofreu. Porque Victor e Victoria se amam aparentemente, então ela desiste do casamento e se sacrifica emocionalmente para que Victor seja feliz. Barkis, depois de quase mandar mais pessoas ao submundo, se engana e acaba ele mesmo indo parar lá, tomando o veneno sem querer. Já Emily finalmente se liberta da sua dor, não voltando para o submundo, mas se tornando livre e nos deixando curiosos de onde ela pode ter ido, porque ela com certeza merece algum lugar bom. Esse é um final bem poético para esse filme. Barkis teve exatamente o que merece e Emily não teve tudo aquilo que sempre sonhou, mas teve sua libertação merecida. Uma outra teoria muito legal sobre o filme, talvez a mais famosa, é de que alguns dos desenhos de Tim Burton mostram uma linha do tempo de Victor, sendo eles, em Frankenweenie, um Victor jovem, em A Noiva Cadáver, um Victor adulto, e em O Estranho Mundo de Jack, seria um Victor que renasce como Jack, depois de ter ido dessa para uma melhor, claro. E os pontos fortes para essa teoria seriam: eles possuem a mesma estética gótica e personagens visualmente semelhantes, Jack e Victor têm traços idênticos, se parar para perceber, e Spark, cachorro de Frankenweenie, seria precursor do cão esquelético de Jack, que também aparece em A Noiva Cadáver. No ano em que A Noiva Cadáver foi feito, foi o filme stop motion mais complexo da época. Até por isso nos surpreende até os dias de hoje. Esse continua sendo um dos filmes mais lindos desse estilo e um dos que mais nos deixa empolgados para ver essas próximas animações. Seja por causa da história incrível que nos trouxe, do cuidado com a arte impecável que apresentou, ou porque nos mostra que às vezes não é apenas nossos sonhos que importam. Tem horas que podemos simplesmente ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas também. E claro que me deixou com vontade de trazer mais sobre todos os filmes que citei hoje. Então se você ficou com vontade também, comenta aí e muito cuidado na floresta para não acabar se casando por aí. Quando pensamos em animações, é normal aparecer sem nomes antes de aparecer o clássico Mamãe Virei um Peixe. Além de ser um filme bem antigo, não é como se fosse um grande sucesso da época. Mas, tirando essa parte nostálgica de um filme com quase 30 anos de idade, analisando mais a fundo, percebemos que essa história não é apenas sobre irmãos que se transformam em peixes e exploram o oceano. É também um ótimo filme de ficção científica. Eu diria que até assustador em alguns pedaços. Os maiores perigos que esse desenho nos mostra são as consequências desastrosas que podemos ter dando inteligência para um animal que nunca deveria tê-la. No episódio de hoje, vamos resgatar um grande trauma dos anos 2000. Vamos analisar como um peixe maligno criou um exército do mal no oceano e como 48 horas são o limite para você poder voltar para casa mais uma vez. Hoje no Inacreditaus. Nossa análise não foca só na jornada assustadora das crianças que cometeram um simples erro e agora precisam sobreviver para encontrar o caminho de casa. Precisamos nos aprofundar também no grande vilão do filme, o Joe. Ele é de uma espécie de peixes conhecida no mundo real, chamada de peixe-piloto. E, mesmo no nosso mundo, essa espécie vive sempre perto de tubarões, consumindo as sobras do que eles comem. Então, aqui podemos imaginar que Joe já anda muito bem acompanhado, para alguém que quer colocar medo por aí, mas isso piora. O antídoto, que já vamos entender sobre, acaba caindo bem na frente de Joe, fazendo ele ganhar a arma mais perigosa que existe no planeta, a consciência humana. Agora, para entender o que esse antídoto faz, vamos voltar um pouco. Fly pensava que teria apenas mais um dia normal com seus pais e sua irmã Stella. Mas tudo muda quando sua tia Anna e seu primo mega inteligente Chuck aparecem de surpresa. Fly não deixa aquilo afetar seus planos e sai para pescar, levando o primo e a irmã juntos, mas só não esperava acabar encontrando o laboratório secreto do professor McCreel. Na mesma hora que o professor aparece, percebemos que ele não bate muito bem, mas não dá para negar que ele é um gênio. Ele consegue inventar uma poção quase mágica que transforma quem a beber em um peixe na mesma hora, podendo apenas voltar a ser humano se você tomar um antídoto que reverte esses efeitos. Isso em até 48 horas, para assim não se tornar um peixe para sempre.
Obviamente que essa poção deveria estar bem longe das crianças bagunceiras, mas isso acaba falhando quando o professor se distrai, apresentando o laboratório para o Chuck. Stella acaba tomando a poção. Em um piscar de olhos, ela acaba sendo confundida com um peixe qualquer e sendo arremessada para o mar novamente. Todos então saem às pressas em busca de Stella no oceano, mas tudo acaba virando um desastre e para se salvarem, as crianças acabam tomando a poção mágica também, iniciando assim a jornada delas naquelas águas desconhecidas. Voltando ao nosso vilão Joe, o que choca nessa história é a velocidade que a inteligência humana conseguiu corromper a mente daquele pobre peixe. Assim que Joe acaba entendendo o conceito de ter poder sobre outras pessoas, ele para na mesma hora de agir como um peixe normal e passa a agir como um verdadeiro tirano dos mares, mandando e desmandando. Ele rapidamente não quer mais apenas ser inteligente, ele quer ser o maior de todos. Quer que cada ser vivo daquele oceano saiba que o mar agora tem um líder de verdade. A forma que ele cria seu exército é muito interessante. Ele cria uma hierarquia onde cada um que quiser participar recebe uma ou mais gotas da poção, sendo que a cada gota o peixe pode ficar mais inteligente. Ele acaba escravizando várias espécies inteiras em troca dessas migalhas de intelecto. Joe é o espelho mais sombrio da maior parte da nossa própria história. Alguém que usa o conhecimento não para evoluir seu povo, mas para dominar cada vez mais. O filme estabelece uma regra biológica muito cruel. Você tem 48 horas, depois desse tempo não tem mais volta. A tensão entre as crianças aumenta porque não é só o corpo que está mudando. Conforme o tempo passa, as crianças começam a esquecer quem elas são, correndo o risco de esquecerem de vez toda a sua história e, claro, o caminho de casa para sempre. A Stella quase se perde cada vez mais virando uma estrela do mar e o Chuck começa a virar um ser medroso e frágil, assim como uma água-viva. É uma corrida desesperada contra o esquecimento. Se eles falharem, não serão apenas humanos presos em corpos de peixe. Eles serão peixes comuns que um dia acharam que eram humanos. É o apagamento completo da existência deles. Uma coisa extremamente interessante no filme é que a poção do Professor McCreel não muda apenas o corpo e pronto. Ela coloca a consciência humana dentro do cérebro de peixe. Ou seja, o cérebro de peixe está funcionando em 1000% da carga que ele deveria para manter a mente daquelas crianças funcionando. Isso explica porque elas começam a esquecer das coisas. É como se aquele cérebro frágil estivesse prestes a queimar. Depois de muita luta e quase serem devorados pelos maiores predadores do oceano, as crianças conseguem encontrar o caminho de casa, mas Joe acaba seguindo elas até lá. Na sua sede insaciável por ser superior e provar para Fly o quanto ele era melhor, ele toma tanto antídoto que acaba não percebendo que está se transformando mais e mais rápido, fazendo com que ele vire um humano quase que completo, mas para o seu azar, ele faz isso ainda embaixo d'água, encarando assim seu merecido fim. Joe morre por excesso de conhecimento. Ele queria tanto o poder dos humanos que esqueceu a biologia básica da forma que estava assumindo. No momento em que ele se torna humano o suficiente para ter pulmões, ele se afoga no próprio elemento. Ele morreu porque sua arrogância foi maior que sua capacidade de entender seus limites. Ele se tornou o que tanto admirava e isso foi o que o matou. No fim, as crianças voltam a ser humanas, mas será que a mente delas saiu intacta? Depois de ter passado por tanta coisa, é muito difícil voltar a ser o que era antes. Mamãe Virei um Peixe nos faz mergulhar no oceano para entender que nada fica fácil quando tentamos ser algo que não somos de verdade. E nos ensina que a inteligência sem sabedoria é apenas a ferramenta de destruição mais poderosa de todas. Um desenho com um grande orçamento, grandes diretores e pioneiro com tecnologias que usam até os dias de hoje. Não podia ser diferente. Virou uma lenda para quem gosta de terror. E para quem não gosta também. Nesse vídeo, vamos adentrar e explorar a casa mais assustadora da nossa infância, a Casa Monstro. Hoje, no Inacreditaus. Como sempre, se você ainda não assistiu o filme, recomendo ir ver e depois voltar aqui pra gente discutir os detalhes do desenho. Aproveita, deixa o like e se inscreve para apoiar o canal. Nos primeiros minutos, já conseguimos ver a inspiração em grandes filmes de terror. Mesmo sem falar o nome da cidade no filme todo, podemos sentir uma cidade sombria, silenciosa e pequena. Isso também se deve ao fato de que o filme se passa apenas naquela vizinhança, tornando a história bem mais íntima. O filme mal começa e já podemos ver o que tem de tão assustador por ali. O vizinho rabugento, Epaminondas, pegando o brinquedo de mais uma criança que pisou em seu jardim. Ele aparece antes mesmo do nosso personagem principal, DJ Walters.
DJ nos mostra que o vizinho sempre fazia aquilo e ele mesmo queria entender os motivos. Então assim que seus pais vão viajar, ele se junta ao Bocão, seu melhor amigo. E durante um simples jogo de basquete, a vida deles muda para sempre. Quando a bola de Bocão cai no gramado do Epaminondas, eles já sabiam que estavam em apuros. Mas, mesmo assim, depois de muita discussão, eles finalmente vão tentar pegar a bola. E é óbvio que o vizinho aparece. Epaminondas fica tão bravo com os dois que acaba tendo um ataque cardíaco. O vizinho é levado às pressas para o hospital. Então, para DJ e Bocão, é o seu fim. O pesadelo finalmente acabou. Mas, se fosse assim, o vídeo iria acabar aqui. Então é óbvio que tudo piora. Quando DJ volta para casa se sentindo culpado, sua babá aparece pela primeira vez, Elizabeth, ou Z. Em poucos segundos cuidando do menino, percebemos que ela não está ali nem para cuidar do DJ, nem para ser uma boa pessoa. Ele então vai direto para a cama, e na verdade, o pesadelo estava só começando. DJ acorda no meio da noite enquanto alguém liga para ele. Não alguém, mas algo. A própria casa. Então ele faz a única coisa que podia. Avisa os adultos. E é óbvio que ninguém acreditou nele. Nem Elizabeth, nem Magrão, o namorado esquisito dela. Mas logo a gente fica sabendo que Epaminondas já fazia aquilo tinha muito tempo. E até mesmo o próprio Magrão já tinha passado por algo também. Então quando ele comenta com Z que o vizinho tinha ido ao hospital, aquilo fica na cabeça dele. Na hora de ir embora, ele decide colocar tudo pra fora. E sem ninguém ficar sabendo, isso acaba tornando ele a primeira vítima da casa. No outro dia, Bocão decide provar que não tem nada de errado com a casa. Ao mesmo tempo, a casa cansou de se esconder. Agora está claro, não se pode brincar com a casa. Mas DJ e Bocão querem descobrir mais e querem entrar na casa. Sim, sabemos que não é a melhor escolha quando uma casa possuída por alguma entidade maligna tenta te comer. De repente, conhecemos Jenny, vendedora de biscoitos que passava pela vizinhança. Depois do que viram, os meninos não poderiam deixar a garota em apuros. Então tiveram que interferir antes que ela vendesse biscoitos para a casa errada. Depois de quase todos serem engolidos juntos, o trio está formado para tentar entrar na casa. Mas, como fazer? Eles então vão até o famoso, pelo menos para eles, Reginald Skalinski, que aconselha a encontrar e destruir o coração da casa. Então, esse passa a ser o plano. Alguns de vocês podem inocentemente pensar, por que eles estão fazendo isso? É só chamar a polícia. Pois é, digamos que não adiantou muito não. Mas também não adiantou o plano infalível. Eles foram obrigados a entrar. Assim que entram, tem uma cena que dá para interpretar de outra forma. A gente morreu! Você matou a gente morreu! Será que aquilo estava realmente acontecendo? Ou o Bocão estava tentando avisar algo a mais? Será que tudo não era invenção da cabeça das crianças, tentando entender como havia terminado suas vidas? E se Epaminondas tivesse algo a ver com isso e realmente fosse um vizinho lunático? Bom, fica o mistério aí. Vamos seguir com o filme. Antes de serem engolidos completamente, a gente finalmente pode espiar um pouco a casa por dentro. E é incrível. O interior é como um corpo vivo. Ela respira, ela escuta e, para sorte deles, ela vomita também. Mas, se não fosse um grande deslize deles, não iríamos conhecer a verdadeira história da casa. Depois de vasculhar a casa e descobrir o corpo da esposa de Epaminondas lá dentro, a casa parece ter acordado, e as crianças precisam escapar antes que tudo desmorone. Como eu havia mencionado, por sorte a casa vomita eles para fora. E aqui a coisa fica estranha novamente. Ao ser quase atropelado por uma ambulância silenciosa, DJ vê sair do carro Epaminondas, em carne e osso. Se DJ realmente viu isso, ou não viu mais nada porque foi atropelado, é uma ótima teoria também. Mas, pela primeira vez, conseguimos ver Epaminondas como uma pessoa normal, e entender toda a história de sua esposa. Descobrimos que Epaminondas tinha uma esposa. Era uma mulher de circo chamada Constance, conhecida como a Mulher Gigante. Ela era maltratada por todos que iam ao circo. Epaminondas, então, que já era apaixonado por ela, a resgatou e assim construíram uma casa juntos. Mas, antes de finalizar a casa, uma tragédia aconteceu. Na data de Halloween, enquanto Constance ajudava a terminar a construção, algumas crianças que estavam provocando ela fizeram ela cair e ficar presa para sempre na estrutura da casa, nunca mais conseguindo escapar. A casa é literalmente Constance.
porém transformada em uma entidade monstruosa pelos traumas e pela dor que passou em vida. E na verdade, Epaminondas não era um vizinho ruim. Ele estava protegendo as crianças da fúria de Constance, sempre impedindo qualquer pessoa de pisar em seu jardim. As crianças decidem então ajudar o vizinho a conter a casa, porque novamente era a noite de Halloween, mas agora a situação estava bem pior. A casa monstro literalmente sai correndo atrás deles pela vizinhança. Já imaginou? Se você ama a criatividade desse filme, também comenta aí. Por fim, e com muito esforço, eles conseguem destruir a casa, dando uma batida final em seu coração, dando a Constance o merecido e eterno descanso, e também a liberdade de novo para Epaminondas, podendo assim curtir o resto de sua vida, sabendo que sua tão amada esposa descansou. Uma das mensagens que eu gosto desse filme é sobre as coisas que fazemos por amor. Epaminondas poderia ter abandonado a casa, ter ele mesmo acabado com o coração de Constance. Mas como acabar com o coração de quem você tanto ama? Apenas um ser extremamente frio conseguiria. Então ele preferiu passar a vida toda sendo reconhecido como o pior vizinho possível. Sem amigos, sem família visitando, apenas protegendo sua amada esposa e vizinhos, mesmo que ninguém soubesse. A Casa Monstro foi o segundo filme de animação da história a usar tecnologia de captura de performance, ficando apenas atrás de O Expresso Polar, inspirando milhares de filmes de animação até os dias de hoje. Chegando no final, você deve se perguntar, e o tal do Magrão? Adivinha, na última cena do filme ele surge saindo dos escombros. Mas não só ele. Você tem que ver um pouco dos créditos para ver os policiais saindo também. Pelo menos ninguém se machucou. Mas pense 2 vezes antes de pisar na grama do seu vizinho. O ano é 2002. A Disney junta piratas, espaço, uma história linda de redenção, mas infelizmente acaba esquecendo ela para sempre. Mas se você olhar através desse visual steampunk do desenho, que era uma coisa que não víamos muito ainda, vai encontrar um dos personagens mais humanos das animações naquela época. Gene Hawkins, ou Jimbo, é um protagonista comum. Apenas um jovem querendo seu lugar no mundo, e o fardo dele é muito mais íntimo e silencioso do que muitos personagens da Disney. É o peso que tem que lidar de um pai que foi embora sem olhar para trás. Por trás de toda a rebeldia que demonstra, Jim quer muito mais da vida do que apenas pedaços de ouro e algumas joias. Nesse episódio, vamos desbravar o mapa que não leva apenas ao tesouro escondido de 1000 anos, mas ao encontro de um garoto com seu real valor. Vamos entender por que a jornada até encontrar o ouro, às vezes, é a riqueza mais importante. Hoje no Inacreditaus. Gene Hawkins cresceu com um vazio no peito, um abismo que muitas pessoas infelizmente precisam atravessar. A ausência de uma figura paterna. Quando o pai de Jim o deixou, ele não levou apenas as malas, ele levou a segurança do garoto. A fase rebelde, até um pouco delinquente, e as manobras perigosas que tanto ama, são a forma que ele encontrou para fazer com que fosse enxergado. O Jim se sente sozinho nesse mundo. Podemos sentir no olhar dele o quanto a falta do pai faz com que ele se sinta diminuído, sem tanta esperança de tudo que vem pela frente. Infelizmente, o mundo ao seu redor não faz questão de discordar disso. Até que de repente, algo caindo do céu estava chegando para transformar sua vida para sempre. Uma figura misteriosa acaba se acidentando perto de sua casa e pede para Jim um único favor: manter aquele artefato esquisito em segurança. Ela deixa para o garoto uma grande responsabilidade, na verdade quase uma missão impossível, mas que daria a oportunidade que Jim sempre quis para provar que era muito mais do que pensavam dele. Isso desperta em Jimbo muitas coisas, e uma delas foi se lembrar de todas as aventuras que sonhava viver quando era mais novo. Jim aceita a missão sem pensar 2 vezes, e aquele fardo de manter o objeto longe dos ladrões se torna o presente mais importante de sua vida. Um mapa do planeta do tesouro do lendário Flint. Agora, a missão de sua vida está mais clara que nunca. Encontrar o planeta do tesouro é a única oportunidade de consertar tudo, de dar uma vida melhor para sua mãe, e principalmente de provar para si mesmo que ele não é o erro que todos rotularam. A gente acaba percebendo junto de Jim uma coisa muito importante sobre sua história. O mapa não é um caminho para a riqueza simplesmente, é o caminho para se sentir validado de verdade. Ele precisa ser o tal herói da própria história para parar de se sentir o vilão. Então, eles contratam alguns ajudantes e seguem rumo ao planeta desconhecido. Assim, somos apresentados aos tripulantes e no meio deles conhecemos John Silver. John esconde algo desde o primeiro momento e percebemos que ele é o vilão que procurava roubar o mapa do tesouro.
Ele até poderia ser só mais um vilão qualquer, mas ele, por acidente, se torna um mentor para o Jim. Por ser um ciborgue, metade homem, metade máquina, essa dualidade reflete diretamente no personagem e em como ele pensa. Ele oferece ao Jim algo que o pai biológico nunca deu: reconhecimento. Silver vê o brilho nos olhos do garoto, em vez de apagar, ele incentiva. Sem querer, o pirata sanguinário que faria de tudo para ter o mapa só para si, se torna o porto seguro de Jim, um parceiro inesperado nessa jornada entre as galáxias. Silver não é o vilão da história de Jim, ele é o pai que o destino ofereceu para consertar tudo que o passado quebrou. A grande virada de Planeta do Tesouro acontece quando Jimbo descobre os planos de Silver e sua tripulação disfarçada. Agora, John Silver tem que escolher entre seguir o plano original, de acabar com todos e ter o tesouro só para os piratas, ou aceitar que se apegou muito ao jovem Jim e tudo mudou. Silver acaba escolhendo não sair do primeiro plano, mas aos poucos, o ouro que buscou sua vida toda vai se tornando irrelevante. Ele passou inúmeros anos sendo um miserável obcecado pelo tesouro de Flint. Ele perdeu partes do corpo e arriscou tudo por esse propósito. Mesmo olhando para o tesouro, Jim percebe o perigo que colocou todos e decide deixar para trás, só pensando agora em como sair daquele planeta. Mas um deslize coloca sua vida em risco. Agora era John Silver que estava de cara com a escolha que mudaria tudo: o sonhado ouro ou a vida de Jim. E ele faz a escolha certa. Quando ele salva Jim e deixa seu sonho de ouro ser destruído pela explosão do planeta, ele alcança a própria libertação. Ele não perde o tesouro, ele finalmente se livrou do peso de continuar procurando sem parar. O ouro era sua prisão, e o Jim, no final, acabou sendo a sua liberdade. Jim Hawkins volta para casa não com tesouro, mas com algo que ninguém pode tirar dele: a certeza de que ele é extraordinário. Ele aprendeu que não precisa de um pai que foi embora para definir quem ele é. Ele assumiu o comando da própria vida e vai poder escolher navegar por onde quiser. Os recentes amigos Silver e Jim, depois de cruzarem juntos o universo e descobrirem que toda lenda pode ter uma história verdadeira por trás, precisam seguir caminhos diferentes. Os dois foram atrás de um tesouro que buscaram a vida toda e acabaram se conhecendo e entendendo o verdadeiro propósito de suas vidas. Planeta do Tesouro é uma lição sobre se curar. É sobre entender que as cicatrizes que a gente carrega não definem o nosso fracasso, mas a nossa força para continuar navegando. Porque, no fim, o maior tesouro de todos é saber quem você é, quando todas as luzes se apagam. Muito obrigado se você viu até aqui. Espero que esteja gostando de tudo que estou trazendo pro canal. Não esquece de se inscrever e deixar o like para ajudar e comentar qual o próximo desenho que você quer ver por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, beleza? Tchau!